Comparações são inevitáveis, seja na sua vida pessoal, profissional ou nos seus relacionamentos. Se você passou por isso mais de uma vez, com certeza vai ter um tipo de comparação, positiva ou negativa. Hoje, temos também comparações referentes aos nossos personagens da política brasileira. Mas antes de falarmos desse assunto, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo se você gostou. E um assunto interessante que eu pesquisei, que veio agora essa semana, o governo lançou Desenrola para PJ, para as empresas. São MEI, as microempresas e pequenas empresas. Começou dia 13/5. Você que é empresário e está passando por dificuldade referente à pandemia ainda, com certeza tem gente que ainda está com um pouco do que aconteceu na pandemia e está carregando aí essa dificuldade com relação à nossa economia, que está muito instável. Procure saber mais, estou deixando o link aqui embaixo sobre esse programa. O fundamental é que você procure a instituição que você está devendo para fazer a renegociação. Essa instituição tem que estar vinculada a esse programa para ter acesso aos benefícios dos Desenrola PJ. Mas vamos lá com relação às comparações referentes aos personagens da nossa política brasileira, os nossos personas da política brasileira. Claro, levando em consideração Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, e Jair Bolsonaro, que foi o antigo presidente. Duas situações me chamaram a atenção: o sigilo de 100 anos e referente às gafes cometidas pelos presidentes. Com relação ao sigilo de 100 anos, esse sigilo surgiu com a Lei de Acesso a Informações e foi incluído no governo da Dilma. De lá para cá, teve muito sigilo com relação a informações. O governo Bolsonaro totalizou 1.332 pedidos de sigilo de informação. Para quê? Sigilo de informação para quê? E o que foi mais comentado na época do governo Bolsonaro foi com relação a uma reunião ministerial que ele fez e ele colocou sigilo de 100 anos. E também com relação às visitas recebidas pela primeira-dama naquele período. O Lula usou muito isso na campanha. Falou que ia acabar com esse sigilo de 100 anos, que a primeira coisa que ele ia fazer quando fosse presidente, e fez, foi acabar com o sigilo de 100 anos referente ao governo Bolsonaro. Acabou, muito se falou, a imprensa caiu de cima, mas não tinha nada. Não tinha nada o que falar, não tinha nada o que esconder. Realmente foi isso. Porque se tivesse alguma coisa, acredito que hoje o Bolsonaro estaria preso. E o que o Lula fez? O que o presidente da República fez com relação ao sigilo de 100 anos? O governo Lula fez até hoje 1.339 pedidos de sigilo de informação. E esses pedidos, levando em consideração os que ele fez, o que eu pesquisei, um dos mais importantes, que eu achei interessante informar, foi com relação a telegramas diplomáticos referente ao caso Robinho. Sigilo de informação no caso Robinho, o que tem para esconder de telegramas diplomáticos entre o presidente e acredito que o governo da Itália. Outra coisa também foi com relação às imagens do 8 de janeiro. Aquilo foi considerado um golpe do governo federal pela direita, que entrou, destruiu, fez aquele auê todo. Então, se foi um erro da direita, por que fazer sigilo? Então, as coisas que não dá para entender. E outra coisa também, sigilo com relação aos gastos da primeira-dama. Se ele está colocando sigilo pelo que ela gasta, imagina o que ela gasta. Imagina o que ela gasta. Ainda bem, né, que pelo que a gente vê na notícia, o governo federal está começando a dar um suporte maior ao Rio Grande do Sul. Está chegando verba, pelas notícias que a gente vem acompanhando. A gente não sabe se realmente é verídico, mas a gente acompanha e vê que agora parece que o governo, depois de tanta pressão de todo lado da imprensa, ele está agora tomando uma posição, está liberando dinheiro. Mas vamos lá continuar o assunto da comparação. O Lula fez o sigilo de 100 anos, está usando a mesma tática do Bolsonaro. E outra coisa que eu comentei, que é em relação às gafes. Falar bobagem.
falar coisa que não deve. Bolsonaro falou uma coisa que praticamente tirou ele, acabou vamos dizer assim, a moral dele como presidente. Foi quando começou a pandemia, né, do coronavírus. Ele falou que seria só uma gripezinha, que era só uma gripezinha. Tanto parece que ele não vacinou, ninguém sabe, é uma bagunça danada. Por que um presidente se nega a vacinar? Que gripezinha é essa que mata milhões e milhões de pessoas, que destrói economias? Foi só uma gripezinha. E outra coisa, o Luiz Inácio Lula da Silva está seguindo o mesmo caminho, cometendo uma gafe atrás da outra. Vocês têm acompanhado aí, né? Um monte de coisa que o Lula tem falado, gera muita coisa da imprensa falando, criticando, reclamando que ninguém tomou posição, que ele continua falando. E agora a última que aconteceu agora recentemente foi com relação às tragédias do Rio Grande do Sul. Ele, num comício, sei lá o quê, num lugar lá, ele falou que os abrigos que estão servindo à população do Rio Grande do Sul são como paraíso. Ele falou uma comparação de que as pessoas estavam sem teto, debaixo d'água, foram para o abrigo, agora ali é como se fosse um paraíso para eles. Que paraíso que é esse, né, Lula? Sem estrutura nenhuma. Se esse é o paraíso, imagina o inferno. Não cabia naquele momento ele falar dessa forma. Ele podia usar outro tipo de coisa para falar, de outra forma. Mas comparar um abrigo numa situação de calamidade pública como paraíso foi infeliz. E outra coisa. E ele comentou também que ele nunca tinha notado que no Rio Grande do Sul tinha tantas pessoas negras. Por quê? O Rio Grande do Sul é privilégio de branco? Quem é negro que mora no sul é privilegiado? Imagina, gente, nosso presidente da República, o chefe da nação, falando tanta bobagem. Aí me vem aqui ditado: é o sujo falando do mal lavado. Cada um com o seu problema, cada um com os seus defeitos, e só sabe olhar o telhado do outro. Não chama a responsabilidade para si. O Lula fala do Bolsonaro, o Bolsonaro fala do Lula. Vocês podem ver isso em todas as notícias, mas ninguém tem solução para nada. Uma dica que eu dou para vocês: informação saudável é conhecimento. Informação saudável é conhecimento. Cuidado com o que você vê, com o que você lê e com o que você escuta. Cuidado com o que você lê, com o que você vê, com o que você escuta e replica. Essa é minha dica. É isso aí.